O vídeo é nosso hoje, Paul. Que bom. Finalmente. Finalmente chegou a hora de termos um vídeo só nosso. Vamos dominar as telas. Vai ser 2 elementos agora. Vai ser só nós 2. Acabou os outros 2. A gente chuta eles. Ó, você tem alguém pra continuar cuidando da casa enquanto você trabalha aqui. Né? O Ruas continua desenhando as coisas dele lá e fica nós 2 trabalhando. Fica nós 2. Paz, amor, harmonia, tranquilidade. O que você achou do nosso dia de hoje? Eu achei muito sentativo. A gente ficou sentado uma boa parte do tempo, mas não havia o que fazer, não havia o que ser feito. Não, porque a gente saiu de Liverpool e rumo a... Onde a gente está agora? Edimburgo. Não, fala direito. Edimburgo. Edimburgo. Não dá pra saber a pronúncia certa, porque Edimburgo. Alguma coisa assim. Então, é isso. Se você tiver vontade de arrotar, facilita. Edimburgo. Aí sai igualzinho. Né? Mas... E aí era um percurso longo. A gente tinha um plano de, no meio do caminho, parar para ver a muralha de Adriano. Conseguimos. Mas ao longo do caminho, assim... O que você... Além das sonecas, além das conversinhas, que foi bem legal, a gente pôde interagir bastante com a galera. O que você viu, assim, de bacaninha? Eu dormi, a mandíbula ficou meio assim, eu não gostei muito. Meio torto. Eu vi ovelhas. Muitas ovelhas. Ovelha da cara preta. Ovelha da cara preta. Ovelha de tudo que é jeito. Umas que pareciam mais acinzentadas. A gente viu ovelha, ou nova, ou adulta, viu? Tudo. Sabe o que eu tava vendo, Paul? Que tem mais de... Eu saquei, mas... Não entendi, Paul. Fala de novo. A gente viu ovelha, ou nova, ou adulta. A repetição é ótima. Ué. Eu tava vendo, tem mais de 1.200 raças de ovelhas. Eu não sabia. Pra mim, a ovelha era aquele bichinho assim. A gente tem pouco gado ovino, né, no Brasil. Não é uma coisa tão hábito assim nosso. Então, eu acho que nesses países aqui... Bom, o Darwin tinha os estudos com pombo. Mas sabe, a quantidade absurda de variedade de pombo que tem pra gente é aquele pombo de Osasco e acabou, né? E a rolinha. E a rolinha. Agora, pombo doméstico, com essa variedade gigantesca assim, pô... A gente viu vários já, né? Pois é. Mas as ovelhinhas ao longo do caminho, né, saindo lá da Inglaterra, adentrando Escócia, a gente viu um montão. E aí tem umas vaca coisas... também, né? Tinha uma variedade diferente. Ai, gente, como que ele falou? Era Vaca Óreo. Óreo. Era preta na frente, preta atrás, uma listra branca no meio, assim. Tem um monte de coisa legal que eu vi sobre ovelhinhas. Elas são super sociais. Sim. Ok, até aí, nenhuma novidade. Elas se reconhecem. Bovídeos em geral. Elas se reconhecem. Olha que fofo. Elas guardam o rostinho uma da outra por vários anos, e até dos humanos. Outra coisa que eu vi que eu achei legal é que elas têm variação de humor também. Elas podem ficar entediadas. Bom, cabra a gente sabe que fica entediado. E aí faz o quê? Começa a curtir e fazer um monte de coisa, destruir tudo. Mas agora, ovelhas e cabras são muito próximos, né? Elas têm até uma carinha parecida. E assim, a ovelha original, a ovelha selvagem, ela tem o carneiro, né? Tem chifre, né? Que a gente selecionou pro carneiro e não tem mais chifre, mas... O que é muito vantajoso pra gente. Porque senão ia ser um monte de fazendeiros com as pernas quebradas. Mas a gente selecionou, quando eu fui numa criação de ovelhas lá no Brasil, no começo do ano, a gente encontrou ali os machos adultos, são só uns brotinhos de chifre, né? E aí eu falo, pô, mas eu achei que tinha. Não, isso daí já foi selecionado, perdeu o chifre faz tempo. De vez em quando nasce um com chifre, é atavismo. Louco, né? Eu acho. Então, aí a gente desselecionou esses bichos para perderem a defesa. E para ficarem peludos e crescer esse pelinho até... E tem aquelas variedades que o pelo não para de crescer, né? Que dá dó, porque daí quando encontra uma desgarrada, a bichinha tá toda... É um quiosque. E aí tem que fazer a tosa. É um quiosque de perna curta. É um quiosque assim, de perna curta. Ele não consegue nem andar, coitado. Aí tem que fazer uma tosa emergencial, porque senão o bichinho não consegue nem se mexer. Porque já que a gente faz, né, crescer pelinho pra gente poder ter lã,
E aí a gente tá sempre tosando, se tem uma que desgarrou, coitada, aí ela volta toda... Pois é, imagina se selecionasse você para todos os seus pelos corporais não pararem de crescer nunca. A gente não ia só ter que cortar o cabelo? Ia ter que cortar, tosar tudo? Tudo. Já pensou? Eu sei, tem gente que faz depilação e tipo já tira, mas imagina se você... A gente sabe que se você parar de fazer depilação, uma hora para de crescer, né? Imagina se não parasse. Pois é. Não sei se eu quero pensar nisso. Eu já não estaria enxergando, para começar. Eu já não estaria enxergando. Provavelmente estaria de bengala. Não, tudo bem. Oh, Deus. Ué, mas não é? Do jeito que tá, se eu não aparo, já cobre o olho às vezes, pô, imagina se eu deixasse crescesse pra sempre. Nós saímos de Liverpool e a gente fez uma parada num lugarzinho super fofo. Ah, é verdade. Muito fofo. Que tinha patinhos. Patinhos na lagoa. Patinhos na lagoa. E a lagoa tinha um pedacinho coberta com um fio de gelo e o outro lado que já tinha quebrado. Após Liverpool, estamos subindo para a Escócia, iremos passar pela Muralha de Adriano, paramos aqui num pit stop para ir no banheiro, tomar um café e olha que legal, aqui, quanto mais ao norte, mais frio vai ficando e o lago aqui está congelado e você vê os patinhos andando no lago congelado, é tão fofinho o patinho andando no lago congelado. Uma curiosidade, né, porque até então... Os únicos relatos que tínhamos era de Jesus bíblico, né? E agora nós temos aqui um flagrante na Inglaterra de patos também fazendo algo muito parecido. Então, fica aí o questionamento. Eu sou o Carlos Ruas, direto da Inglaterra. Então tinha uns patinhos dentro d'água, uns fazendo aquelas... filtrandinho assim, né? E do outro lado tinha os patinhos andando no gelo, assim. Você chegou a vê-los andandinho no gelinho? Sim, andandinho. Que teve uma galera que falou que eles estavam até meio escorregando, tadinhos. É muito fofo. Eu não vi, a hora que eu olhei, eles estavam meio que dormindinho ainda, que eu esqueci meu paradinhos. celular no ônibus, aí eu não consegui fotografar, mas é super tranquilo. Bonitinho. O pato é um bicho filho da puta, mas é um bicho fofo, né? Por que filho da puta? Vamos falar sobre o comportamento de anceriformes aqui. Acho que vai cair o vídeo. Vai cair o vídeo, cara. Pode discutir sobre o comportamento animal e as diferenças dos nossos padrões éticos na sociedade humana. Mas pato é complicado. Entendi. Entendi o que você quis dizer. Mas ele é fofinho. Eu não tava lembrando desse detalhe. Vamos deixar pra próxima. Então. Vamos falar da muralha. Muralha de Adriano. Muralha. Que eu soubesse, ele nunca foi zagueiro. Então, né, chamar de muralha era a última coisa que eu imaginava que fossem fazer, mas não, acho que a gente eu não posso perder essa piada, não tem jeito. Nunca foi goleiro, nunca foi zaga, muralha por quê? Mas enfim. Mas era imperador, de qualquer jeito. Era um imperador. Imperador Adriano. Pirulinha, chegamos a um dos momentos que a gente mais esperava nessa viagem. E é um momento muito interessante, porque você vê que isso está fora, digamos assim, da rota de turismo da maioria das pessoas. Total, porque a gente fez um desvio bem grande para vir até aqui, né? Porque nós inovamos. Isso aqui é inovação, É inovação. Um negócio de 2000 anos é inovação, mas tá certo. Então a gente finalmente chegou à Muralha de Adriano, na verdade em uma das fortalezas da Muralha de Adriano. Lembrando que a Muralha de Adriano foi construída a partir de 121 depois de Cristo. Isso aqui é 124, 123, 124. E o que a gente consegue ver lá em cima é uma das 16 fortalezas que foram construídas num trecho de 117 quilômetros, que é o trecho total da muralha. Que é o lugar em que as Ilhas Britânicas são mais fininhas, isso, né? dá uma funiladinha e eles construíram uma muralha de costa a costa para separar. Paciência, puta, nossa e num período de 6 anos, né? Muito rápido. Caralho, era muita gente, então, porque pra carregar pedra por 6 anos... Imagina, cortar, né? Porque uma coisa que é importante da gente falar é que eles tinham uma técnica que se perdeu depois, que era uma técnica de cortar pedras. Nesse forte que a gente tá vendo aqui, que é um dos mais bem preservados do Reino Unido hoje, cabiam até 800 soldados, e por ter esse contingente tão grande, você formava até umas vilinhas, que a gente vai visitar até uma delas aqui. Mas, ô Emílio, você tá sendo muito pouco criativo
criativo. A técnica não se perdeu, que foram os alienígenas que passaram é lógico. pra cortar pedra. É perfeito, foram os Afinal, alienígenas. é isso que eles sabiam fazer, ensinar a cortar pedra. Depois eles foram embora, ninguém mais sabia Ninguém cortar mais sabe pedra. cortar, agora eles ensinam a roubar vaca. Exato. E aí a gente tá vendo desse lado aqui, o lado que a gente tá é o lado bretão, porque é o lado que fica pra Inglaterra hoje. E a partir do outro lado, tem a muralha pra lá, que nós vamos chegar, você tem o lado Pictou. Você tem o pessoal tocando gaita de fora. E vai ter o pessoal tocando gaita de fora lá, porque um pouquinho, uns quilômetros à frente, a divisa hoje ela é um pouco acima da muralha de Adriano. Você tem a separação da Inglaterra para a Escócia, que vai ficar para cima. Que eram os Picts, né? Isso, que eram os Picts. Que eles eram os tatuados. Isso, eles tinham as tinturas azuis. Então, o que a gente está vendo aqui é algo que a gente queria muito ver, e a gente não vai conseguir mostrar aqui, mas mais à direita, o que a gente tinha, a muralha tá passando lá em cima, ó, em cima do morro, dá para ver ela bem pequenininha, e a gente também passou por uma das torres da muralha, que era uma torre a cada milha romana, e lá era o lugar de passagem, lá era o lugar mais burocrático do processo, porque se discute muito para que porque tem uma discussão muito importante do para que servia a muralha. Era para proteção mesmo, era para impedir interações agonísticas entre os povos, ou era só agonísticas é ótimo, né? impedir a porrada, impedir a porrada, ou era um negócio para você controlar a passagem de pessoas e cobrar imposto, porque você tinha nessas torres, que era uma a cada milha, você tinha uma passagem, mercado, né? Sei lá, o cara vai trazer lã, levar leite. E aí você cobrava uma taxa disso. Então os romanos construíram isso, eles ficam nessa área por 300 anos, e aí quando o Império Romano começa a sofrer, ele começa a sofrer pressão dos bárbaros, né? No continente, o povo romano é chamado de volta para defender o Império. Não vale a pena ficar aqui. E isso é uma coisa que eu sempre achei muito curiosa, porque a gente está falando de um povo romano que nunca tinha conhecido Roma. Porque o pessoal que veio para cá, constituiu família aqui. Durante 300 anos. Durante 300 anos. E de repente eles são chamados porque eles se consideravam romanos, eles arrumam as malinhas deles e vão embora levando tudo. Sabe o que é interessante? Que o Felipe tinha feito o levantamento, o Felipe Figueiredo, para quem não sabe, para formar os efetivos romanos aqui, veio gente de todos os lugares do Império Romano. Então veio gente do Oriente Médio, veio gente da África, veio gente não sei o quê. Então ainda por cima havia uma diversidade étnico-cultural aqui que era muito interessante. Falaram, seguinte, meu amigo, você vai agora lá pro norte romano do e vai lá pro frio. Eu falei, porra, mas eu vim da Etiópia, não interessa, vai lá. Etiópia não é lá do Sudão, sei lá. E aqui o que a gente vai ver a hora que a gente chegar, porque a gente tá indo ao forte agora, é que é todo divididinho. Então tem os banheiros, você vai ter o lugar onde as comidas eram guardadas, tem o quarto do capitão, então tá tudo bem preservado lá, ainda meio baixinho, porque o pessoal foi arrancando as pedras, mas tá lá pra gente dar uma olhada. Vamos olhar lá, e aí a gente filma de novo lá em cima. Nem tá frio, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá sus. Vamos falar, acho que da empolgação do Emílio. Desde a hora que apontou essa tal dessa muralha de Adriano. Ele estudou aquele negócio, hein? Ele estudou. Sério, Caramba, Emílio. No ônibus ele já estava em pé, o motorista brigando com ele, que ele tinha que ficar sentado, e ele falando, ali. A gente zoou um pouquinho ele. Zoou, mas Emílio, entendi porque você não bebe. Voltou a beber aqui, olha o que acontece. Não, mas ele tava certo, né? Claro que ele tava certo, a gente tava sacaneando com ele, mas ele tava empolgado mesmo. E ele estudou, hein? Ele estudou. Cara, ele sabia tudo, os tamanhos de comprimento, quantos romanos moravam lá, pô. Não, parou ali no topinho e ficou falando, aqui ó, é tudo muralha. E a gente falou, porque a hora que você chega, você fica meio na dúvida o que é o cercamento da fazenda, né, onde a muralha fica, e o que é muralha de verdade. E a hora que você chega mais perto, aí você consegue perceber as diferenças. É impressionante de ver que, meu Deus, é muito grande. É uma muralha que é o limite ocidental do Império Romano, que começou a ser construída pelo Imperador Adriano. O limite noroeste. Noroeste. E ela passa e corta a ilha todinha de oeste a leste, do Atlântico ao Mar do Norte. Né? Obrigada. Eu ia falar Brigada Ruas. Obrigada, Paul. Obrigado, Camila. Eu estou muito empolgado com os banheiros. É verdade. Nós vimos banheiros. Uma curiosidade da Roma antiga, por exemplo, intimidade. Como é que era um banheiro público
da Roma Antiga. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui é uma representação de como era um banheiro público da Roma Antiga. Então você tinha esses vasos sanitários de madeira, que era um buraco que você sentava. Você tinha um pauzinho com uma esponja na ponta. E aí você tem uma água corrente. Olha só que legal, uma água corrente. Que aí o que você fazia? Você, né, cadê aqui, ó? Aqui é uma representação. Então você sentava aqui, aí você tinha água corrente, pegava o pauzinho, molhava na aguinha, limpava, molhava na aguinha, molhava na aguinha e depois guardava aqui no meio para o próximo amiguinho pegar, porque era coletivo, né? Todo mundo usava a esponjinha. Então, assim, hoje, aqui na Europa, só tem papel na privada. Os romanos já usavam água. Olha só, muito mais higiênicos há mais de 3.000 anos. E essa é uma curiosidade. E eles têm um banheiro, é o banheiro em melhor estado preservado. Nós estamos na Muralha de Adriano e vamos ver a Muralha de Adriano. Tem um forte, nesse forte você tem um banheiro e vamos conhecer ele. Eu quero sentar em uma privada romana de mais de 3.000 anos. Bora lá ver. Achamos! Estamos na Muralha de Adriano e nós temos aqui a ruína do banheiro público romano. Olha só que legal, gente. Olha só que legal. Eu mostrei naquela imagem para vocês e esse é o banheiro mais preservado que nós temos na Inglaterra de como era o banheiro público romano. Então você consegue ver ainda o balde que eles botavam as esponjinhas, você consegue ver o córrego em volta e esse fosso em volta ele era de madeiras privadas. Então por isso que não restou nada das privadas, né? Mas eu sentei numa réplica que vocês viram agora há pouco. Então, com vocês, meus caros, vocês estão conseguindo ter o privilégio, antes de morrer, de ver um banheiro romano super preservado. Era um dos meus objetivos estando aqui na Muralha de Adriano. Eu tô feliz. Eu estava com muita vontade de ver banheiros, Camila. Ele tava. Esse foi outro que correu aquele negócio todo pra achar o tal do banheiro romano. Isso o Emílio não estudou. Isso o Emílio não estudou. Isso o Rua sabia. Como era o banheiro dos romanos. E isso que ele tá... Cara, é assim, muito legal. Ele fez até demonstração, ele sentando na bordinha, ele limpando o chuco... bom, enfim, depois vocês viram. O chuco-chuco, a chuca-chuca? É. Ai, não. Você não viu o vídeo? Eu vi limpando o chuca-chuca. Eu vi ele começando a falar. Não, e aí eles tinham um pau. E era uma esponja coletiva, cara. Limpava a bunda de todo mundo. E aí, nessa hora? Mas era tipo, sabe aquelas colheres de sorvete que você vai na sorveteria por quilo? Você pega, põe na aguinha, aí a outra pessoa vai, pega a mesma, pega. Considerando o aspecto sanitário, é melhor não lavar ou lavar desse jeitinho comunitário? Olha, já me impressiona o fato deles terem água corrente. Era água corrente o tempo todo. Ou seja, efetivamente havia uma maneira de limpar. Hoje, com o nosso entendimento sobre microbiologia, nós sabemos que apenas a água corrente não é o suficiente. Mas, dada a natureza da espécie humana, até que aquilo ali é impressionante. Se eu me teletransportasse para aquela época, eu ia achar aquilo muito ruim, mas até que eu ia falar, podia ser pior. Podia ser pior, pelo menos ter água corrente. É uma inovação. Não, uma coisa que eu achei legal, Paul, foi eles explicando que a tecnologia para fazer aquele corte de pedra, né? Porque a muralha é feita com pedras empilhadas e ali onde a gente ficou era uma região onde tinha ainda um forte, né? Que era uma torre. São as ruínas de uma torre, dá para ver assim vários pontos que eles vão explicando. Aqui tinha, sei lá, uns fornos, aqui tinha o banheiro. E moravam até 800 pessoas ali, era como se fosse uma cidadelinha mesmo. Assim. Mas tinha uma técnica certa para fazer esses bloquinhos de construção, quais eram os materiais que deveriam ser usados, como que fazia o corte, e aí o interessante é que depois que o exército romano sai dali, a informação de como aquilo era feito, se perdeu, e a população local não fez a manutenção, não sabia como fazer a manutenção, não sabia como fazer de novo. Ao contrário, viu aquelas pedras tudo cortadinhas e falou assim, eu vou pôr na minha casa.
Vai desmontando e vai levando para casa. Isso é muito comum na muralha da China, quando eu fui, era a mesma coisa. Tem vários pedaços da muralha que o governo chinês está remontando. Tipo, os aldeões, sei lá, mais de 1000 anos que passaram, os aldeões em volta lá falaram, vamos pegar essa pedra pra cá. É inútil essa porra dessa muralha que não serve pra mais nada, vamos levar embora, né? Depois os caras agora estão juntando pra pegar de volta. E por isso que lá agora tem a questão de estar em ruínas, porque boa parte, assim, da base da muralha e dessa construção, desse forte, se manteve, mas o resto a galera pegou para fazer suas próprias casinhas e depois não deu continuidade a esse tipo de construção. Se não me engano, tem acho que 1 ou 2 fortes desses que ainda estão quase inteiros. Em algum canto ali, que eu acho que devia ser ou de difícil acesso, em algum lugar muito longe de onde a gente estava. Não daria pra gente vir para Edimburgo, não sei. Mas se não me engano, o Emílio tinha mostrado foto de um que estava até com... Porque chegava acho que a 5 ou 6 metros de altura. Né? Acho que eram 5 que eles tinham falado. Então é bem alto, se você for levar em conta, né, o ermo do lugar, né, e que os caras fizeram uma muralha para cruzar uma ilha gigantesca de ponta a ponta, mais de 100 quilômetros, né, haja... Gente, é sério... Eles vieram com uma galera, né? Não, e aquilo, falou que demorou 6 anos para fazer a muralha. Com a tecnologia de hoje, os caras estão a 20 para fechar a linha laranja do metrô lá em São Paulo. E os caras com 6 anos conseguiram fazer um muro com a tecnologia da época, fizeram um muro que atravessa a Inglaterra de ponta a ponta. Outros interesses, né? Você vê como é que são as coisas. Gente, a gente agora tem o privilégio de estar dentro de uma construção de quase 2000 anos de idade. Como eu disse ali embaixo, feita pelos romanos, subimos o morro. Desse lado aqui, ó, o que vocês vão conseguir ver é a muralha de Adriano passando. Então dá pra ver aqui, ó, essa muralha mais grossa. E é lógico, ela é baixinha, como a gente disse, ela foi desmontada, daí ela vem subindo e ela vira a parede do forte. Então essa parede que a gente está vendo aqui, ó, essa aqui na frente, bem pertinho da gente aqui, ó, é a parede externa do forte. Do lado de lá, que é o lado que a gente veio, nós temos o Império Britânico, nós temos o que era dominado por Roma. Então esse aqui é o limite norte do Império Romano nas Ilhas Britânicas. E do lado de lá, depois da muralha, a gente vai ter os Picts, que são aqueles povos que têm o rosto pintado de azul, e que depois vai se formar a Escócia como a gente conhece hoje. Então esse é um dos limites norte, depois ele se expande um pouquinho mais, vai ter uma outra muralha, mas nesse ponto, nesse momento da história, é que a gente vai ter o tamanho máximo do Império Romano. Então, por mais que aqui ele cresça um pouquinho mais, em outros lugares ele estava recuando. Então, por que a muralha de Adriano é tão importante? Porque Adriano foi o imperador que dominou o maior império romano da história. E a gente consegue ver aqui atrás várias estruturas que depois a gente vai mostrar, que eram o que os soldados usavam, porque tinha 800 pessoas que moravam aqui dentro, tá bom? Estar num lugar que tem 2000 anos de idade, que tem essa história, é incrível. Sabe outra coisa, não sei se você reparou, que eu achei bem legal, é que ao longo da paisagem, conforme a gente foi mudando, né, saindo da Inglaterra, entrando na Escócia, ou seja, ficando cada vez mais perto do polo, a gente vê uma mudança na vegetação. Então a gente estava ali numa região muito característica de vegetação de floresta temperada decídua, e a gente conseguiu pegar essa mudança de cores das folhas. A floresta boreal. Para chegar depois na floresta boreal. Então, assim, lá na Inglaterra, o que a gente estava vendo eram as plantas com uma vegetação já não mais tão verdinha, já com as cores do outono e algumas já caindo folha. Quando a gente chegou mais para perto da Escócia, já tinha umas árvores peladinhas, né? Decídua, porque vai perder as folhas numa estação do ano. Se fosse semidecídua, aí a gente ia falar de uma floresta que parte das espécies perdem as folhas e uma parte não perde. Essa não, é uma floresta decídua que praticamente todas as espécies vão perder folhas. E depois a gente conseguiu até ver uns pontinhos que já dava para ver floresta boreal, que daí ela é mais uma floresta com pinheiros. Sempre verde. Tinha umas com uma corzinha mais diferente ali, mas a ideia é sempre verde, que não vai perder folha. O curioso é que daí tem esses pinheiros, elas têm
adaptação muito característica de planta de região seca. A folha, daí ela não é expandida, a folha é aciculada. Isso é uma estratégia para não perder água. Outra coisa bonitinha foi ver geada, né? Que geada. A gente conseguiu ver neve, né? Um dos dias a gente nevou, a gente conseguiu ver neve, mas hoje não nevou, tava um sol bem bonito, um céu bem limpo. Apesar da friaca. Tava frio. Falei, cara, paulista leva o clima atípico pro lugar. O clima atípico lá. Tanto que o lugar que sempre faz sol, chove quando vai ao paulista. Aí ele fala, eu dou azar. Não é que você dá azar. O paulista leva o clima atípico pro lugar. É aquilo que eu falei, eu lembrei isso no carro. Você lembra quando a gente foi pro Rio de Janeiro, em janeiro, e fez frio. Levamos biquininho, tudo. Fez frio. E eu já levei chuva pra Patagônia. Já levei frio pra Cuiabá. Já levei sol pra Irlanda. Então, você vê como é que são as coisas. Né? Hoje, céu aberto, depois de ter nevado, mas aí não tinha mais neve e o que a gente conseguiu ver foi geada. Ó, a gente tá aqui agora na beirinha da Escócia, comecinho da Escócia, divisa, né, Inglaterra e Escócia, e uma coisa legal que dá para ver bem é a paisagem, principalmente quando a gente olha para a vegetação. Ai, que vento! A gente vai tentar olhar a vegetação. O que dá para ver aqui? Primeiro que é uma área com um campo aberto, parte porque a vegetação foi removida, parte porque é natural mesmo. E a gente tem dois exemplos assim que eu acho bem legal. O que tem aqui nessa região? São florestas temperadas decíduas, ou seja, decíduo porque em algum momento a vegetação perde as folhas caem. Então chega esse período mais frio, mais seco, a vegetação começa a perder as folhas. E o outro tipinho, que não é para ter tão aqui onde a gente está, mas a gente pode falar um pouco, é a floresta boreal, que ela é mais composta por pinheiros. Mas se você olhar ali para o fundo, dá para ver até uns pinheiros, olhar mais aqui para o outro lado também. Então assim, aqui a gente vai ter árvores que vão perder suas folhas e árvores mais parecidinhas com pinheiros. Outra coisa legal, como aqui é um lugar bem frio, né? A gente aqui está agora, que é outono, a gente está com uma temperatura de 1 grau com sensação, -1 com sensação de -5, e aí já dá para ver algumas plantinhas congelando. Se olhar aqui para o chão, você consegue ver alguns pontos de congelamento. E essas plantas precisam estar adaptadas para isso. Eu não sei exatamente quais são as espécies que tem aqui, quais são aquelas que são super adaptadas, mas uma adaptação importante para o congelamento é ter compostos anticongelantes. E qual que é o problema de congelar? Se a gente está pensando em células, né? Grande parte do que tem dentro da célula é água. E a gente já sabe, né, experimentos feitos em casa, que a água congelada ela expande. Então ela vai ganhar mais volume ali dentro e aí a gente tem um envoltório. Esse envoltório, que é a membrana plasmática, ele é composto de proteínas e lipídios. Então são proteínas e gorduras. O que acontece quando a gente coloca uma gordura no freezer? Ela endurece. Então, durante o processo de congelamento, né, com o resfriamento, a membrana, que é esse envoltório da célula, ela perde a flexibilidade e ela fica mais dura. Se a água expande, isso faz com que haja o rompimento celular. Por isso, ter substâncias que são anticongelantes no seu interior faz com que elas não sofram esse rompimento celular. Então, é bem legal ver quais são as possíveis estratégias que essas plantas têm. Então, era a aguinha que já estava ali nas plantinhas, um orvalhozinho que começou a congelar por causa da baixa temperatura. A gente estava com -1 e uma sensação de -5. Eu não estava acostumada com isso.
não estava esperando. Meu corpo já estava falando assim, desencana dos dedos. Nariz, não precisa. Não serve pra nada. Deixa, ó, para a circulação ali, não vamos perder calor com essas partes extremas do corpo. Desencana. Não, assim, eu acho que eu nunca precisei na vida tanto de luva quanto... Não, mentira, quando a gente foi pro Chile. Não, e Finlândia, né? Mas quando eu tava na Finlândia não tava frio assim ainda. Eu peguei verdade, 5 positivo. Eu peguei um período de chuva. Agora, no Chile, quando a gente vai para as montanhas, aí lá tá com neve, tá frio mesmo. Verdade, tem razão. Mas Pinica, hoje... frio pinica. E aí é bem bonitinho ver as plantinhas congeladinhas. E aí a gente fica pensando nas possíveis estratégias que elas podem ter. Provavelmente essas plantas já passaram pela fase reprodutiva, já soltaram suas sementes. Semente é uma estrutura super resistente a frio, fogo. Isso pode até fazer parte da quebra da dormência da semente, o que vai ajudar depois que passa esse período a semente a germinar. Mas tem algumas outras estratégias, tem plantas que têm compostos anticongelantes. Sim, inclusive teve uma coisa, de umas áreas lá, os romanos lá, tinha uma pedra escavada, formava como se fosse um quadradinho assim, não estava explicado lá nas placas o que era aquilo, mas tinha duas, uma mais quadradinha, outra mais redondinha. E aí tinha água dentro e tinha plantinha lá no fundo. Eu pensei, que legal, a água é tuque. A água era gelo. Aí fica parecendo que até que tinham colado o negócio ali, né? Pra enganar, né? Trouxa. Não, mas a água era gelo. Aquelas mesas de resina, Isso, né? mesa de resina. Mas não, então as plantas lá, elas estavam, né, vivas dentro do gelo. Eu não lembro exatamente quais são as plantas que têm essas substâncias anticongelantes, mas é bem interessante se a gente pensar que é importantíssimo demais para organismos em geral, né? Mas vamos falar das plantas, que tem muita água no corpo, e aí quando congela a água faz o quê? Expande. Aí a gente até tem um envoltório e as plantas também têm parede celular, tem a membrana plasmática, mas essas são estruturas que a parede... Não são imunes à pressão mecânica. A parede, ela é mais rígida. A membrana não é. É para ela ser bem maleável e conseguir suportar esse aumento de volume. Mas no caso do congelamento, se a gente lembrar que membrana plasmática é gordura, porque ela é feita de lipídios e proteína, e gordura congelada endurece, pronto, perdeu essa flexibilidade. Não faz mais nada, E aí, a parede celular também provavelmente não segura, e aí a gente pode ter um rompimento celular, o que depois, quando há o descongelamento... a planta tá mole, matou tudo. Olha, eu gostei do dia, tirei várias sonecas, foi muito bom, a gente chegou mais descansado. Fale por você, eu tô com sono ainda. Mas eu tô ótimo. Mas o problema foi que a gente ainda não descobriu o que houve aqui em Edimburgo. Edimburgo. A gente não descobriu ainda o que houve aqui, porque quando a gente chegou tava um trânsito desgraçado e várias ruas fechadas pela polícia e tal, então eu não sei se... Eles estavam desviando o trânsito. Estão desviando o trânsito. Gente, o caminho que era para percorrer em 17 minutos virou 1h17. A cada 17 minutos o Emílio falava que faltavam 17 minutos. Era bem isso. Então, tipo, foi assim, insuportável. A ponto de que se a gente tivesse ido a pé, o tempo era o mesmo. Só que aí não tinha como levar as malas, né? Então a gente ficou lá cantando, fizemos quiz. Fizemos quiz. O pessoal ficou cantando músicas dos anos 80 lá no fundo, que me assustou um pouco, mas tudo bem. Que eram pessoas que claramente não viveram os anos 80. Então deve ser que nem a gente cantando música dos anos 60. Pode ser. Eles acham que isso é legal. É legal. É que aí faz a gente ver que as músicas que a gente ouvia quando era mais novo já são as músicas velhas. Eles falam, olha só, eu sei umas músicas velhas. Já faz tempo, né? Mas tudo bem. Não faz tanto tempo assim, não. Tá bom. Volta pro quiz. O quiz.
Vamos lá. Como foi o quiz, Camila? O que eu adorei foi o nosso motorista, ele é escocês. E aí ele tem... Ele tava de manga curta. Não, ele tava de manga Ele não curta. tava nem aí com frio. E ele tem umas piadas e um sarcasmo ótimo. Aí eu vi que vocês estavam cagando de rir, eu não tenho a menor ideia do que ele tava falando lá. Você tem que se concentrar só pra Não, começar, eu tava né? lá no fundo, né? Não dá pra ouvir. Já tava difícil de ouvir, né? Mas teve um dia que tava jantando eu e o Pirula, e aí eu assim, já tinha comido um montão. Falei, nossa, será que eu como mais um pratinho de sopa? Aí o povo falou, ai Camila, melhor não come, que você vai passar mal. Aí o Alf, que é o nosso motorista, olhou pra ele e falou, eu achei que você era mais esperto do que isso. Foi ótimo. Ele fica dando umas tiradas muito boas. Mas eu não fiquei brava com você, querido. Não, eu sei, a gente tem uma intimidade que ele não tinha como detectar. Se fosse o Emílio... Bom, aí o Emílio cumpre outras funções. Mas uma coisa o que o Alf contou tão engraçado hoje que vocês estavam dando risada lá hoje? Nossa, é que algumas partes eu dormi, porque ele tava falando, nossa, era muita coisa, eu não lembro todas. A que eu mais lembro é a de ontem, da dica do, se você vir neve, não coma a neve amarela. A neve amarela, exatamente. A neve você pode comer a maioria delas, mas quando tá amarela, não coma a neve amarela. É a única que eu lembro, mas agora... Nossa, ele falou tantas. Então, vocês estavam loucos de rir lá. A gente tem uma coleção de piadinhas do Alf. Olha só. Tem que anotar. Eu acho que é uma boa, porque depois vai esquecer. Já tá esquecendo? Melhor anotar hoje. Diz que o símbolo da Escócia, um dos símbolos da Escócia é o unicórnio. E aí o unicórnio... Eu falei assim, mas existe unicórnio? Eu falei assim, existe, aqui tá cheio de unicórnio. Só que a gente raspa o chifre deles pra Inglaterra, os ingleses não virem roubar. Essa ótimo. Foi muito boa. Eu falei assim, então, você não pode confiar neles. Então, eles guardam os chifres, sei lá onde. Pois é. Pensar em dançar, jamais. Tá louco. Pensar em dançar só depois da quarta cerveja e eu já não aguento mais a quarta cerveja. Não, mas a gente tá vindo numa pegada também. Foi pub em Londres, foi pub em Oxford, foi pub em Liverpool. Hoje, descansinho. Não, hoje não tem pub, mas nem por decreto. Descansinho. E amanhã, whisky. Amanhã whisky. É isso, né, querido? Vamos nos preparar para tomar nosso whiskinho amanhã. Eu vou tomar cerveja hoje porque tem que dar uma desintoxicada, né? Porque... Que exemplo a gente quer dar para os nossos inscritos? Que exemplo? Que aqui é uma viagem muito legal, que a gente vê um monte de coisa legal e no final da noite a gente dá uma divertidinha. Somos todos maiores de idade, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Esse que é o lance. Mas é isso então. É isso. Gostei, pô, nós Eu por mim dois. só gravar vídeo com a Camila. Só gravar vídeo com a Camila, acho que fica ótimo. Eu faço uma boa escada pra você, né? Você faz, amor. Que bom então. É ótimo. Também te amo. Sobe aí. Tá certo então. Gente, até amanhã. Beijo do gordo. Estamos aqui, Carlos Ruas, para fazer mais um convite. Um convite? Convite para as pessoas nos acompanharem, Camilinha. É convite? É convite, claro que é. Uma oferta irrecusável. Oferta para uma jornada irrecusável. Que até então estávamos sem VIT. Estávamos sem vídeo. Agora estamos com VIT. E aí quando você faz Entendi. aquele prato é o sous-vite. É o sous-vite. É o sous-vite aquele prato. Mas não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar, porque em outubro nós vamos para o Egito! Mais Peraí. uma vez. Não era ceviche? Não, é que tem o sous vide, que é um jeito de cozinhar a É carne. pra ser uma chamada de um saquinho. rápida. Vocês estão no Ah, não suvite sabia. da ceviche do... Tá bom então. Então vamos lá. Então corta vamos- esse pedaço. Mas vai. Vamos convidar quem tá assistindo a participar com a gente da próxima jornada, Pirulinha. Eu já entendi. Vai ser uma jornada. Vai ser uma jornada com os 3 elementos, Camila. Pra onde nós vamos? Nós vamos pro Egito e pra Jordânia. Bom, excelente. Ano passado nós fomos para a Inglaterra numa jornada científica e agora será uma jornada não só científica, como histórica.
Pra Inglaterra teve história também. Teve mas história foi também. um pouquinho mais focada em ciência. Mas e agora vai inverter um pouco. No berço da história da humanidade está o Egito. Perfeito. Nossa. E a gente vai fazer uma viagem muito legal, porque ela não vai ser restrita a poucos lugares. Não é só pirâmide. Não é só pirâmide. Não é só o Cairo, que é uma cidade incrível, mas não é só pro Cairo que nós vamos. Tem muito mais do que isso. A gente vai pro Levantro também. Isso, Não, também. A gente isso. também vai pro Levante. Você pode ir acompanhar piadas como essa, Exatamente. ao vivo, viajando com a gente, com os 3 elementos. Porque a gente chega no Cairo e nós vamos fazer depois do Cairo, a gente vai até as pirâmides e vamos fazer um cruzeiro pelo Nilo, parando pelos principais templos, tem muitos templos no Egito, nós escolhemos alguns. Então a gente vai desses pelo Rio templos. Nilo e vai parando nos lugares principais, nas cidades mais famosas, nos templos mais famosos, vendo um por um. Num navio de cruzeiro, é um cruzeiro pelo Nilo. Entra no barquinho, desce, sobe. Então, Sobe, desce, vai pelo Rio. É porque ele cruza o Nilo. Ele Por isso cruza, que chama por isso cruzeiro. É um cruzeiro. É um que- cruzeiro, Olha aí. que cruza o exatamente. Nilo. Mas não basta a gente ir pro Egito, nós também vamos pra Jordânia. E a gente vai pra um dos lugares que eu sempre quis conhecer por causa do Indiana Jones. Indiana Jones me ensinou isso. A cidade cravada nas pedras. Nós vamos a Petra, na cidade cravada nas pedras. Não é só isso, tem todo um roteiro que você pode conferir aqui embaixo no link da nossa parceira, a Inclusive Travel, para ver as condições de pagamento, ver os lugares que a gente vai ficar. Cara, tem um hotel que a gente vai ficar que é o último. Que Vocês estão me falando desse incredible. hotel. É incrível. Eu ainda não vi foto. Vale muito a pena, eu vou te mostrar as fotos depois. Então me mostra as Mas fotos. a gente vê ali e clica aqui porque todas as coisas estão na descrição da Eu viagem. nunca achei que eu iria pra Petra. Também não. É um lugar que, Também tipo, não. sempre achei interessantíssimo, sempre quis conhecer, mas nunca achei que ia caber em algum momento eu ter a chance de ir pra lá, porque a gente sempre tem outras prioridades, né? Então, se for pra viajar, eu iria pra algum lugar em que eu tivesse, sei lá, algum museu, alguma coisa assim, né? Petra, meio que você vai só pra ver Petra, né? Você não vai pra ver outras coisas junto. É claro, você vai conhecer Amman lá, a capital da Jordânia e tal, mas... então, pra mim, é uma oportunidade que eu vou falar, cara, nunca em outra situação eu iria conhecer. E sabe o que é mais legal? Quem tá assistindo, se quiser, pode ir com a gente. Pode ir com o Pirulinha pra Petra, pra gente ir lá aproveitar a nossa viagem. Certo, Camila? Certo, querido. A câmera é aquela ali, né? O povo é muito fofo. Aquela Gente, câmera ali. viajar com eles é incrível, é uma delícia. A gente aprende o tempo todo, a gente dá risada o tempo todo. Você não achou? Eu achei. Ficar comigo é um saco. Eu não me aguento, imagina os outros. Não, mas é que daí à noite tem o hotel, cada um vai pro seu canto, cada um fica quietinho, mas durante o dia, assim, ó, sensacional viajar com eles. Eu adorei a experiência, tô louca pra repetir de novo e vai ser sensacional ir pro Egito e pra Jordânia com vocês. Excelente. Egito. Outubro, hein? Outubro, Cazu. Outubro. Então não deixe pra em cima da hora. Essas coisas não se fazem. fazem em cima da hora. Você tem que fazer com muita antecedência, fechar com muita antecedência e são vagas limitadas. Perfeito. Então dá uma olhada no link, dá uma olhada. Se é o seu desejo, aquela viagem, não tem como você falar, um dia eu quero visitar a pirâmide. Antes de morrer, né? Eu quero fazer uma viagem para o Egito. Todo mundo tem essa vontade. O momento é esse. Com segurança, com a agência de viagem e com a gente junto. Tem isso também, né? Porque ir pro Egito não é uma coisa tão simples assim. Porque Tem você uma sempre burocracia pensa no perrengue desgraçada, também. tem um monte de perrengue. Tem tanta história de perrengue. Você vai estar indo com uma agência, com segurança. Vai em bloco. Vai uma galera em bloco, assim. Perfeito. Então... Muito bem lembrado. Então clica no link aqui embaixo, Inclusive Travel, nossa parceira maravilhosa. Eles te dão todos os detalhes e tiram as suas dúvidas se você as tiver, tá bom? Bora pro Egito. Egito. Nos vemos no Egito. Egito. Excelente. Egito. Tchau. Faraó. Faraó. Não para! Xixi! Galera da Jornada Científica, o que vocês estão achando desta jornada? Excepcional! Incrível! Astonishing! Que chique! Remarkable! Está sendo sensacional. Estamos aqui tomando um pint no Cavern Club com a Jornada Científica, com o nosso público. Então, assim, ano que vem, venha você para estar com a gente aqui. Eu não tô nervoso, eu tô calmo. Dá pra viver? Então, Eu não lembro agora quais espécies realmente têm essas substâncias anticoagulantes, mas isso... Anticoagulante não, anticongelante. Congelante. Ainda bem. As plaquetas das plantas. As plaquetas Vou das falar plantas de novo. estão...